Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você, mais uma vez, com o assunto da Escola Bíblica Dominical, a EBD, a famosa EBD. E hoje, o nosso tema é o de número 8, que tem um título, Uma Lição de Humildade. E o texto é o texto de João, capítulo 13, que diz, está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Respondeu o Senhor dessa forma e disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Jesus lhe retruca: Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Disse Simão: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia que quem o havia de trair, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. O nosso propósito aqui é falar de humildade. E nós estamos diante de um contexto, de uma questão cultural. Mas eu quero asseverar o que está escrito aqui. Jesus disse: Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Então, isso aqui é prioridade nesse texto, nesse assunto. Eu dei o exemplo para vocês fazerem como eu fiz também. Então, o que está por trás disso? O que está no eixo dessa história? Está no eixo dessa história um povo, uma população que andava por terras empoeiradas, num sol causticante. E qual era, segundo a cultura, o ato, a atitude de alguém que recepcionava alguém em sua casa? 3 coisas se fazia a uma pessoa que chegava em sua casa. Isso parece que está claro em Lucas capítulo 7, quando fala da mulher que ungiu a Jesus com unguento na casa do Simão, o que era leproso. 3 coisas se fazia. Uma delas era acolher o convidado com uma bacia, cingido com uma toalha, para lavar os pés, por conta da situação pueril da estrada de onde ele veio. Obviamente que, por se lavar os pés, essa pessoa não levava a poeira para dentro de casa, mas o propósito básico não era esse. Era lavar os pés à pessoa para que ela se refrescasse e ficasse bem. Eu não sei se isso acontece com você, mas nesse período frio à noite, e às vezes assentado em alguns lugares, e até aqui onde estou agora gravando essa mensagem
para você, os meus pés ficam muito frios. Então todo o meu corpo sente o efeito disso. Já no calor, o exposto ao calor, é o contrário. Meus pés ficam latejando de quente, então aquilo me traz mal-estar. Então, pensando nisso, quando se põe os pés numa bacia d'água fria no calor, há um relaxamento. E o contrário é verdadeiro. Numa época fria, quando você mergulha os seus pés numa bacia, num balde ou qualquer outro recipiente, uma água morna ou quente, o seu corpo se recompõe, se refaz. Segunda coisa a se fazia, recepcionava o convidado ou a pessoa que chegava com um beijo, chamado ósculo santo. A terceira coisa, se derramava óleo na cabeça. Por quê? Por causa do calor. Então, o óleo tinha substância refrescante, o óleo de oliva, substância refrescante, aliviadora. Então, esse convidado, essa pessoa se sentia aliviada, descansada, para poder interagir. Você já conversou com alguém, ou você viu, percebeu na pessoa, ou você estava ansiosa para sair daquele lugar porque você tinha coisas para fazer, nervosa? Quando a pessoa está assim, ela não trata do que tem que tratar de uma maneira equilibrada, boa, agradável, porque está com pressa, está se sentindo mal. Vamos falar de coisas normais, uma cólica, uma vontade de ir ao sanitário, você está conversando, você fica incomodado, você não está bem, se você está com muita fome, se você está com sede, você não interage direito. Então era uma maneira de abençoar a vida daquele que chegava à casa, para que a pessoa se sentisse confortável, para que a pessoa se sentisse bem e bem recepcionada. Quando isso faltava, significava que a pessoa não estava sendo bem recebida. Era o que aconteceu em Lucas 7, quando a mulher unge ao Senhor, derrama óleo, molha os pés com lágrimas, enxuga com os cabelos. A Bíblia diz que Jesus disse para Simão: olha só, eu cheguei na tua casa, você não lava meu pé, você não me dá ósculo santo, você não derrama óleo sobre a minha cabeça. Essa mulher está lavando os meus pés com suas lágrimas, está me enxugando com os cabelos, derramou óleo sobre os meus pés e está beijando os meus pés. E você não fez, você não cumpriu o seu papel. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que quem não cumpre o que deveria fazer também não tem o direito de recriminar quem está fazendo. E aquele homem então se pôs a discriminar a mulher. Se o Senhor Jesus fosse profeta, saberia que era a mulher que estava fazendo aquilo. Mas vamos voltar à história. Jesus chega nesse lugar e nenhum dos seus discípulos se ocupam com isso, de lavar os pés ao Senhor Jesus. Eles não fazem. Só que quando ele vai fazer, ele disse: não, você não vai, como Pedro, que você não vai fazer isso. Então Jesus estava ali lhes dando uma lição de humildade. Existem vários detalhes nesse texto que são imprescindíveis se falar sobre. Num tempo de escola bíblica dominical, então a gente viaja no tempo e no texto, nos assuntos, interpretando, entendendo, compreendendo, falando, não é? Compartilhando, mas não é o nosso caso aqui, que é um tempo restrito. Eu já estou vendo que já estamos no momento de ir já declinando do assunto. Mas o que está escrito aqui? Que Jesus se prepara, conforme está escrito no texto, para interagir com eles, e eles têm a negação, e Pedro chega a dizer: tu lavas os pés a mim? Jesus poderia perguntar: então por que você não lavou o meu até agora? Vamos lá. E Pedro e os discípulos chamavam Jesus de mestre e senhor, segundo o texto. Agora, se chama ele de mestre e senhor, por que não fizeram esse serviço antes? Tem gente que é assim, não é verdade? Sabe do que precisa fazer. Isso é comum numa casa, isso é comum numa empresa, numa indústria, num comércio, numa prestadora de serviço. O chamado sombra, que antes sempre anda na sombra dos outros. Sabe o que tem que fazer e não faz. Isso é um problema de ordem humana, de ordem emocional e muito de ordem espiritual. Porque no campo humano, sim, um pode ajudar o outro e fazer pelo outro.
No campo emocional pode ser um auxílio, mas no espiritual, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. É assim que é contado. Então, existem pessoas que ficam só na encolha, só na sombra, esperando que alguém faça e depois ainda para recriminar ou para avaliar aquilo que a outra pessoa fez, sendo que ela não se prestou a fazer coisa alguma. Acontece aqui. E quando Pedro diz, você, Senhor, o Senhor não me lava a mim, Jesus disse, o que eu estou fazendo agora você não sabe, mas depois você vai saber, depois você vai compreender. E o que Jesus está aludindo aqui não é tão somente lavar os pés físicos. Jesus ia fazer uma obra na cruz, algo tremendo. Ele não ia lavar pés, ele ia lavar a vida da pessoa que quisesse ser limpa dos seus pecados. Ele não ia lavar o corpo. Isso aqui é extraordinário. Pensar nesse contexto aqui é extraordinário. O que o Senhor estaria a lavar era sim o corpo, a alma, o espírito, não para ser recepcionado numa casa, mas ser recepcionado no reino eterno do Pai. Olha que coisa maravilhosa. Por isso Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, porque aquele que não é lavado, limpo, remido pelo sangue de Cristo, não tem parte no reino de Deus. Conforme Jesus diz a Nicodemos no capítulo 3 de João, ele declarou, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. E a lição que nós entendemos é que se o reino de Deus não entrar em nós agora, jamais nós entraremos no reino de Deus. Por isso Jesus ensinou no Sermão no Monte a orar a Deus pedindo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma submissão a esse reino. Esta é a lição importante. E a Bíblia então diz que o Pedro, quando ouviu, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, ele disse, então, não só os pés, mas dá uma geral aí. Lava os pés e também as mãos e a cabeça. Você sabe o que é uma lavagem de aparência? É aquela que você chega no posto hoje, tem lá o lavador, eles dão só aquele capricho por fora, ou às vezes nem dá o capricho, só tira a sujeira maior, ou mais grossa, como se diz, não lava por dentro, não aspira. Existe muita lavagem de aparência por aí, em tudo quanto é aspecto, em tudo quanto é setor, mas na vida espiritual também. Há pessoas que só têm uma lavagem de aparência, porque estão diante dos olhos das pessoas, enquanto Deus vê o nosso interior e o nosso exterior. Olha que coisa interessante. Enquanto eu falo a você aqui, gravando essa mensagem, eu estou me vendo pregando essa mesma palavra num domingo à noite, com mais tempo, com muito mais aproveitamento. E eu já tenho que ir para a nossa conclusão por causa do nosso tempo. Então, agora eu vou me ater à lição, que é a lição que Jesus Cristo está ensinando, é uma lição de humildade. Mas ele disse assim, não é o servo maior que o seu senhor. Isso é uma lei espiritual. Nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Uma lei espiritual. Ele diz, se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, na lição da humildade, a Bíblia diz que Deus aborrece aquele que se exalta. A Bíblia até diz que aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. E a lição que se segue desse caso é a do próprio Senhor Jesus, que segundo Mateus, o escrito de Mateus no capítulo 11, versículo 29, Jesus diz, vinde a mim, do 28, 29 e 30, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A Bíblia diz em Pedro, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, eu reitero o que Cristo mesmo disse, que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aos simples. Então, é um tempo tão atropelado que a gente vive, de tanto corre-corre, de tanta gente almejando visualizações
no YouTube, na internet, enfim, nos vários meios de comunicação que existem e as pessoas almejam isso por muitas coisas. Uma delas é a fama, a vontade de ser famoso. Existe tanta gente que se olha para si tão depreciado que ser famoso para ele é uma realização. Outra coisa, dizem que se ganha dinheiro com isso. Monetização, parece que é o nome do negócio, né? Ou qualquer outra coisa. Disse que um dos fatores, uma das motivações pela corrida destas visualizações e de gente que acessa, se adiciona no canal, é também ganhar dinheiro. Então, o problema continua da fama, do poder, da posse. Então, tudo aquilo que Jesus Cristo venceu no deserto, conforme está escrito em Mateus 4, os homens comuns continuam correndo atrás disso. Mas o problema todo não é saber que os homens comuns estão correndo atrás disso. O problema maior é saber que mesmo aqueles que estão assentados à casa de Deus ainda não compreenderam que o mundo aqui, é claro que a gente luta pela vida. Se você pode reformar sua casa, você deve refazê-lo. Se você pode comprar uma casa própria ao invés de viver de aluguel a vida toda, você deve fazê-lo. Se você puder trocar o seu carro que está ranheta, já fumaçando descarga por causa da queima do óleo, se você pode trocar por um melhor para fazer uma viagem em tese mais confortável e mais garantida de ir e voltar sem problemas, você deve fazê-lo. Se você pode comprar um pernil, um frango inteiro, e a vida toda comeu só pé de galinha e pescoço e cabeça, você deve fazê-lo. Então, se você pode vestir uma roupa melhor, que tem uma duração maior, um conforto maior, você deve fazê-lo. Se você pode, a gente luta por isso na vida, por isso que a gente trabalha. Mas isso não é a prioridade, isso não são as primeiras coisas, eu não deveria saber, não deveria ser. E como eu disse, o complicado não é simplesmente saber que o mundo corre nessa vibe. O problema é ver de gente que crê na vida eterna, na vida futura, se embananando com essas coisas. E esses discípulos estavam ouvindo sobre essa questão, sobre esta colheita eterna. E é por isso que Jesus Cristo disse para Pedro: olha, hoje você não sabe o que eu estou fazendo, mas um dia você vai entender, um dia você vai compreender. Então, eu tenho tido o prazer de falar com você sobre uma lição de humildade. A gente vê isso na vida, né? E a gente tem que saber separar uma coisa que é muito importante: a simplicidade da humildade. Tem gente que é simples no falar, simples no vestir, simples no se portar, mas não tem nada de humildade. Se você ralar o pé no calo dele, ele vai ser o primeiro a lhe sentar a mão, no sentido de não tolerar. Então tem gente que é simples, mas não é humilde. Tem gente que é simples e é humilde. E tem gente que não tem uma aparência simples, porque desfruta do que tem e do que fez, mas é humilde. Por que não dizer de pessoas na Bíblia que não eram nada diante dos outros e eram tão soberbos? E por que não dizer de Davi, que era rei e sabia o caminho da humildade, se dobrava diante da mão de Deus, do poder de Deus? Um homem que cometeu algumas tolices, mas sabia o caminho da humildade, da submissão, do arrependimento, da mudança de vida. E quanta gente, talvez você que está me ouvindo ou conheça alguém tão soberbo, se acha tão melhor que todo mundo, tudo que eu faço é melhor, eu falo melhor, tudo que eu tenho é melhor, a minha família é melhor, a minha igreja é melhor, boca mole. Enfim, tem um caminho para a simplicidade, mas também para a humildade. Essas duas atitudes têm que andar juntos. Eu espero que essa simples meditação traga para nós
alguma correção de rota. Meu irmão, minha irmã, você pode ter tudo na vida. Você pode desfrutar de tudo e deve. Mas nunca se esqueça uma coisa, que a nossa vida é medida e o nosso relacionamento com Deus é medido não só pelo que nós achamos de Deus, não só pelo que nós achamos de nós, mas muito pelo que nós tratamos as pessoas. A gente às vezes vê arrogância no olhar. E quando eu digo arrogância, no olhar e na fala, na maneira de proceder, eu volto a dizer, eu não estou falando de pessoas que, humanamente falando, têm tantas coisas. Às vezes nós vemos essa arrogância na vida de alguém que nem tem muita coisa e é arrogante. Como dizia um conhecido, que tem gente que não pode subir num banquinho que quer fazer discurso. Então, fica para mim e para você o que Jesus disse. Se humilhe diante da potente mão de Deus e que nós também saibamos nos colocar diante dos outros. A conclusão desse estudo diz que a relevância da virtude e da humildade é para um melhor autoconhecimento. Desse modo, começamos a perceber que os nossos limites, ou percebemos os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não a nós. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação. Eu não acho que a humildade bem um antônimo. Contudo, a gente volta... Eu soube de uma pessoa que ostenta aí na internet, se fotografa, se filma com posses, com coisas, e na verdade a pessoa está na bancarrota. Bom, pelo menos o que eu ouvi falar. E essa cultura de ostentação é uma febre. A maneira como as pessoas se pintam, maqueiam, se adornam para fazer essas lives, essas coisas, e aquilo não é a sua realidade. Então, a cultura da máscara, no fingir algo, mostrar-se de maneira diferente, está presente, está intrínseco, está enraizado no ser humano. Então, compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho da humildade de nosso Senhor. E volto a dizer, triste é saber que muitas pessoas de origem humilde, de origem simples e são simples, mas são tão arrogantes e querem ostentar até no meio evangélico. Pessoas que quando vão falar e pregar, mudam o timbre de voz. Pessoas que encenam a partir da voz, do vocábulo, aquilo que elas não vivem. Isso é fingimento, isso é falcatrua espiritual, isso é encenação, isso é teatro. Digo a partir da voz. Por que eu tenho que pregar com outra voz? Eu tenho que pregar com essa mesma. Então, essa ostentação para sobressair em qualquer campo é condenável pelo Senhor. Ao contrário, em Filipenses 2, Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Forma de Deus, forma de servo, forma de homem. Se você prestou atenção, nós estamos exatamente na contraposto. Nós estamos na forma de homem. Então, para a gente crescer, a gente precisa ser servo. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.